vereadores, eles extinguem constitucionalmente no dia 31 de dezembro. Então você ficaria numa situação de ter que prorrogar mandatos, o que não é bom, é fora da regra, do normal da democracia, ou substituí-los por juízes que assumiriam as prefeituras. Então, o melhor é o povo decidir o que vai fazer, quem vai comandar, e principalmente agora, Washington, eu vejo essas as eleições mais importantes dos últimos anos, das últimas décadas, porque o país, até o mundo, atravessa a maior crise sanitária e econômica dos últimos 75 anos. E nada melhor do que eleição para que o povo decida quem vai tirar o país e as cidades da crise, né? Quem é que vai comandar essa retomada econômica, quem é que vai comandar essa recuperação sanitária, e nada melhor do que eleição para que o próprio povo decida o seu destino. Então eu vejo como as mais importantes das últimas décadas, e assim entendo que elas têm que acontecer esse ano, e com segurança, claro, mas o mais rápido possível. Meu palpite é que vão acontecer em novembro. Novembro, né? Sim. Agora, eu tenho falado, você já sabe disso, eu já escrevi artigo com o seguinte título: Sete Lagoas precisa voltar a ser importante. Eu li, muito, parabéns. Verdade, porque agora, mais do que nunca, nós vamos, Sete Lagoas precisa realmente de uma nova fase, e você acredita que nós podemos ter essa nova fase com você, por exemplo, na prefeitura? Comigo na prefeitura eu tenho certeza, Washington, apesar de algumas dificuldades que estão demonstradas aí. Como eu acabei de dizer, nós atravessamos a cidade, e não é agora, não é só da pandemia, Sete Lagoas vem mal há muito tempo. A cidade tem regredido, vamos dizer assim. 30, 40 anos para cá, a situação tem sido dramática. Né? Sete Lagoas, que já foi uma das mais pujantes, mais positivas de Minas Gerais e até do Brasil, hoje é mau exemplo, hoje é uma cidade que cai. Para você ter uma ideia, eu já falei aqui várias vezes, nós somos a oitava, nona economia de Minas, agora o VAF nos colocou em 13º lugar, em termos de arrecadação de ICMS, que é um indicador econômico muito importante. Então a cidade vem definhando. E eu debito isso à prática política, que está toda errada há muito tempo. Você vê, nós nessa crise horrorosa que estamos vivendo, as pessoas adoecendo, esse impacto na saúde, a economia perdendo empregos, as pessoas sem condição de pagar o aluguel, sendo despejadas, colocadas na rua com suas famílias. Enfim, o drama é muito grande. E aí, em vez da gente ver a união de esforços, deputado trabalhando com o prefeito trabalhando com o deputado, os vereadores em paz, um objetivo único, que seja a recuperação da crise, a gente não vê isso acontecer. Eu quero te dar um exemplo, Washington. Sete Lagoas tem hoje um cargo muito importante ligado direto ao gabinete do governador do estado, que ninguém fala. Ninguém busca, e é uma pessoa altamente competente, altamente dedicada, chegou lá por mérito próprio, sem indicação política, mas é um sete lagoano que está lá, que é o Rafael Copafé, filho do nosso amigo Elson Copafé, foi candidato a prefeito de Sete Lagoas, é nosso pré-candidato a vereador. O filho dele, altamente competente, hoje é chefe do gabinete de secretário de Estado de Governo. A sala dele é ali ao lado do governador. E acesso direto todo dia. E Sete Lagoas não está agarrada nele, porque deveria. O deputado que nos representa, o prefeito que está lá nos representando, as forças políticas, deviam estar todos juntos uma hora dessa, sentados na mesma mesa, procurando soluções, apresentando soluções e se esforçando e trabalhando. Eu que não sou nada, não sou vereador, não sou deputado, não sou prefeito, já me coloquei à disposição, publiquei, olha, estou aqui, no que eu puder contribuir, e tenho procurado fazer isso, mas fora das estruturas de poder. Eu dou minhas sugestões, eu apresento as minhas propostas, minhas soluções, e é outro mal de Sete Lagoas. Também eu falo com tristeza há muito tempo. Aqui o pai da criança é mais importante do que a criança. O sujeito pode apresentar a melhor das ideias, a melhor das soluções, mas não vão mexer com isso, que é coisa de fulano. Quando nós temos que mexer com o que for melhor para Sete Lagoas. Então, falei muito, me desculpa. Não. Ultimamente eu ando meio entusiasmado, mas, respondendo a sua pergunta, comigo na prefeitura, no que depender de mim e no meu esforço, nós vamos trabalhar juntos. A gente vencendo as eleições, nós temos hoje um adversário político, um concorrente, que é o deputado, que
Você acha que ele é o grande adversário e o atual prefeito, e tem um coronel aí, parece que é Peçanha, que também está sendo, apareceu até a imagem dele com o presidente Bolsonaro, como candidato também. Não sei se o Saulo Calazans, se o Ramsés de Castro. Então, uns 5 ou 6 aí, nomes sendo lançados, entende? Você falou no deputado Douglas Mello, né? Washington, respeito todos eles e vejo todas as candidaturas como legítimas. É direito de cada um ser candidato. Não vejo como legítima exatamente a candidatura do deputado, porque ele tem um mandato eletivo que o povo lhe deu. Aliás, ele foi às ruas pedir ao povo que lhe desse para representar Sete Lagoas por 4 anos, e agora, com 1 ano e pouco, ele já não quer mais e quer ser prefeito. E eu disse ontem, numa live que publicamos, com a nossa amiga e pré-candidata também, Cléia Nogueira, que primeiro tem que cumprir a obrigação que se propôs. Nós temos pendências graves, eu acabei de falar do Rafael, ele deve ser acionado para isso, do governo do estado com Sete Lagoas. Eu vou citar aqui as 3 maiores e tem outras. Olha, nós temos um hospital regional que não precisamos nem alongar, o povo já cansou de ouvir falar sobre regional, o povo quer solução, não quer ouvir mais. Nós temos o prolongamento da Avenida Norte-Sul, que é o Rodoanel, até a estrada que vai para Iveco, MG 424, que, aliás, 238, que desafogaria. Nós vivemos uma polêmica agora, um bate-boca, vamos desculpar, até ridículo, sobre a rotatória ali que chamam da Barbosa Melo, e se você ligar, faltam 2 pedaços pequenos, a obra está pronta, com passeio em fazenda e tudo, iluminada, asfaltada, faltam 2 pequenos pedaços há anos. Se investiu milhões ali com viaduto ferroviário, com trincheira sobre a rodovia, né? Obras caras, e não é ligado porque falta de empenho do governo do estado e de quem nos representa junto ao governo do estado. Nós temos, também não quero aproveitar o momento, mas nós temos a duplicação agora sim, da 424 de Sete Lagoas a Pedro Leopoldo. Que se chama Estrada Velha, de Sete Lagoas até Belo Horizonte, né? E no nosso caso até Pedro Leopoldo, porque de Pedro Leopoldo para lá está duplicado. Isso foi anunciado pelo governo Pimentel ainda. Isso aí seria necessário há 20, 30, 40 anos. Exatamente. E agora, quando há o projeto e há a intenção do governo, veja bem o que está acontecendo com Sete Lagoas há muito tempo. Pedro Leopoldo se mobilizou para defender lá o não pagamento do pedágio para os moradores de Pedro Leopoldo e conseguiu barrar a obra. E Sete Lagoas não se mobilizou. Então é mais um. Quando eu digo, primeiro vão cumprir a obrigação, vão cumprir aquilo que veio, que disse que veio, que é a duplicação da estrada, a conclusão do Rodoanel, o funcionamento do hospital regional. Depois vão pensar em largar o mandato que pediu ao povo que desse para ser prefeito de Sete Lagoas. Sete Lagoas está no momento de cada um cumprir sua obrigação, Washington. Então, de todos, eu vejo todas as candidaturas legítimas, menos a do deputado. Primeiro vai cumprir sua obrigação como deputado e depois pensa em ser prefeito de Sete Lagoas. Eu tenho falado muito, eu escrevo para o jornal Tribuna, do Roberto Andrade. Um abraço, Roberto. Que não existe cidade de interior do Brasil que tenha as condições geográficas iguais a de Sete Lagoas para um turismo formidável. As Lagoas do centro, Serra de Santa Helena, fantástica, Gruta Rio do Mato, Arena do Jacaré e, principalmente, uma vizinhança de uns 5, 6 milhões de pessoas ávidas por lazer, por uma fugida da grande Belo Horizonte ali, e Sete Lagoas até hoje, né, de 30, 40, 50 anos para cá, não aproveita essa condição geográfica. A que você atribui essa ausência dele? A sermos uma cidade sem projeto, sem vocação definida. Ainda ontem, soube de um estudo coordenado pelo Grupo Ação, o CDL participando, uma empresa do Sul contratada para descobrir e apontar essa vocação da cidade. Mas já deveria ter sido feito há muito tempo. Aliás, parabéns para quem está coordenando esse trabalho.
Isso já deveria ter sido feito há muito tempo, Washington. Eu acrescento, além de todas as condições e atrações que as próprias Sete Lagoas têm, nós estamos numa região, né? Nós temos um conjunto de cachoeira, de Serra de Cipó, de Rio Cipó, aqui ao lado, município de Santana Pirapama. Nós temos já a vocação definida e bem explorada do folclore em Jequitibá, que hoje é praticamente um bairro de Sete Lagoas, com todo respeito a Jequitibá. E tem lá sua igreja histórica, sua bela lagoa no centro. Todas as cidades da região têm essa condição. E Sete Lagoas vai para os vinhedos da outras cidades da região, você vai em Canela, que tem uma bela cachoeira também. Sete Lagoas não sabe fazer isso, porque nunca quis, nunca se preocupou, cidade sem projeto. Eu vou além, Washington, fugindo até do turismo. Não se discute. Mas depois você fala isso. Tá, hoje eu estou meio acelerado. Voltando ao turismo. Porque nós vamos ter dramas incríveis pela frente por causa da pandemia, por causa das dificuldades financeiras. Até o artigo que sai meu aí no jornal Tribuna daqui a uns dias, eu falo que a economia em frangalhos. Exato. Não é verdade? E um pouco de criatividade para um turismo em Sete Lagoas poderia até compensar algum drama que a gente tenha na economia aí, não é verdade? Washington, uma coisa é certa, nós vamos ter um mundo diferente. O novo normal. O novo normal, que estão dizendo. Isso é fato. No meu sentimento, e eu acho que já tem muita gente no mundo inteiro pensando sobre isso e como agir, nós vivemos um período agora, nós todos seres humanos, onde nos voltamos para dentro de casa, para a nossa família, para o nosso eu interior, e eu acredito que isso vai refletir no nosso dia a dia, nesse novo normal. O que eu estou querendo dizer? Nós vamos valorizar a prestação de serviço do bairro, nós vamos valorizar o comércio, o produto local. É lógico que tem coisas que sempre vão ser mundiais, tecnologia de informação, telefone celular, coisas desse tipo, próprios equipamentos de saúde, mas aquilo que é do dia a dia, que é próximo, nós vamos voltar ao que é mais próximo, ao que é mais nosso. E eu acredito que isso vai acontecer no turismo. As pessoas vão deixar vão menos a Disney e vão mais a Pirapama. Eu acredito nisso realmente. Esse grande mercado consumidor que você fala e é real, de mais de 5 milhões de pessoas a um raio de 100 quilômetros de Sete Lagoas, ele vai procurar ver o que está perto. E hoje esse público, esse consumidor de Belo Horizonte, ele vai para a Serra da Moeda, ele vai ali para a região de Nova Lima, em Belo Horizonte, ele vai para a Serra do Cipó, em Santana do Riacho, mas ele não vem para a Serra do Cipó, em Santana do Pirapama, porque Sete Lagoas não sabe atrair. Então é isso que nós precisamos ter, essa vocação. As feirinhas aqui prestigiadas, o que pode trazer de gente. Mas não temos planejamento, não temos organização, não se faz turismo sem calendário. Temos que entender que cultura, arte é turismo, é geração de renda. Tudo tem que estar inserido num grande conjunto, num grande pacote, num grande projeto, num grande planejamento. Isso a gente não vê acontecer em Sete Lagoas. Então, quando a gente insiste na mudança, é a mudança de mentalidade, é a mudança de prática, é a mudança da prática política, do enxergar Sete Lagoas, do enxergar a política. A política existe, ela está no nosso dia a dia, é a política que vai definir isso. E nós estamos falando agora, é a eleição que pode mudar essa prática política. Então, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu sou até insistente. Tem hora que eu mesmo me questiono, né, por que de me manter nessa luta, mas eu acho que isso virou até obrigação. Tive com 2 eleições ganhas que me foram tiradas, a verdade é essa, né, uma me chamando de assassino a 4 dias da eleição, com aquele jornal horroroso, a outra cancelando uma eleição a 4 dias da nossa vitória, enfim, as forças são muito grandes para não deixar a mudança acontecer. Mas nós estamos perseverando e firmes, acreditando que o momento chegou, a hora é agora, e que vai acontecer, na prática, a verdadeira mudança com a nossa vitória nas eleições desse ano, sejam em outubro, novembro ou dezembro. Tem alguns recados chegando aqui. Carla da Boa Vista. Um abraço, Carla. Outro. Bom dia. Você acha que terá muitas dificuldades se Duílio e Douglas Melo forem adversários? Eu conto com a realidade deles serem adversários, Carla. São 2 forças muito grandes, importantes, até porque eles representam o poder.
De um lado é deputado, tem todas lá as suas estruturas, vamos chamar assim, do mandato de deputado, as suas verbas de representação, ele pode gastar gasolina à vontade, por exemplo, o meu carro está na reserva e eu estou meio apertado para encher o tanque, e ele já abastece lá com dinheiro público à vontade. Do outro lado nós temos o prefeito com todas as condições, vamos chamar assim, que o exercício do poder e do governo lhe dá, e eu não tenho nada disso. Mas eu tenho, Carla, não tem a menor dúvida, não é pretensão, não é soberba, não é empáfia, eu tenho as melhores intenções, os maiores propósitos e o melhor conteúdo, o melhor projeto para Sete Lagoas, sem dúvida alguma, e pretendo ter condição de mostrar isso durante a eleição e, através disso, vencer essa eleição, mesmo com esses candidatos aí poderosos ao lado. Estou conversando com o pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas, Emílio Vasconcelos. Um outro recado de Antônio Santos Souza. Emílio, tomara que desta vez Sete Lagoas tenha um prefeito que merece. Estamos com você. Obrigado, Antônio. Santos Souza, do bairro de Fátima. Beleza, muito obrigado. É coisa assim que anima a gente. Graças a Deus, o Washington e o Antônio, eu recebo manifestações assim diariamente. Hoje é tudo muito virtual, né? Eu abro o WhatsApp de manhã, o Facebook, o Instagram, tem lá diversas dezenas de mensagens como a sua, Antônio, mas é muito bom recebê-la aqui no ar e revigorar essa confiança que a gente tem de que a hora é agora. Mário do Centro, falou sobre o nome. Emílio, qual é o seu vice? Que houve entre você e o Caio Valassi? Vamos responder bem abertamente. Um abraço, Mário. Obrigado, Mário, grande abraço, obrigado pela participação. O vice ainda não está definido, eu tenho tido boas conversas, eu tenho buscado um nome que seja novo na política, mas que ao mesmo tempo tenha um perfil de gestor, de administrador. Tenho tido conversas boas pessoais, boas partidárias e até porque não está fechado, não posso anunciar, Mário, mas acredito, estou bem confiante que até o final do mês nós vamos poder anunciar o nome do vice. O que aconteceu com o Caio, eu, sinceramente, quem deve responder essa pergunta é ele, porque eu estou no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com os mesmos ideais, defendendo as mesmas ideias, com os mesmos propósitos, e quem não está junto conosco é ele, que agora, pelas razões que cabe a ele responder, está lá apoiando e trabalhando junto com o prefeito. Emílio, eu tenho falado, talvez até já tenha conversado com você, mas com os pré-candidatos ou com outros políticos de Sete Lagoas, eu tenho falado sobre isso. Os 3, 4 últimos prefeitos que passaram em Sete Lagoas saíram com grande rejeição, entende? E uma das causas, na minha opinião, é a comunicação também. Desastrosa. Entende? E em termos de comunicação, porque eu trabalhei em agência de propaganda em Belo Horizonte mais de 20 anos, e lá nas agências a gente trabalhava até para políticos também, governador do estado, prefeitos, etc, etc. E os que saem como prefeitos de Belo Horizonte, de um modo geral, têm saído com boa popularidade. Até o Pimentel, que depois como governador teve muitas acusações de corrupção. Saiu bem como prefeito. Mas como prefeito, desde Patrus, Ananias, etc. Sérgio Castro. Porque eles souberam utilizar a comunicação. Você, sendo eleito prefeito, você pensa em utilizar melhor a comunicação, coisa que esses últimos prefeitos não souberam, na minha opinião, utilizar. Concordo com você, Washington, e pode ter certeza, é mais uma mudança que vai acontecer. Eu dou uma importância muito grande à comunicação. Entendo que comunicação não é propaganda, comunicação é até uma obrigação, aliás, é constitucional, né? Dar publicidade às ações de governo, está lá na Constituição. Publicidade não é propaganda, mas é através da comunicação hoje. Por que não fazer determinadas coisas? Porque ele está fazendo assim, assado, porque não está fazendo, o porquê priorizou aquilo em detrimento daquilo outro. Isso é comunicação e ela tem que ser feita de forma profissional, de forma organizada,
a prefeitura tem estruturas para isso e eu acho que utiliza muito mal, concordo com você, há muito tempo. Ainda ontem, só para exemplificar, eu tive com o Mário Preto, foi secretário do Márcio Reinaldo, recebi a visita dele com muito prazer lá no escritório, e ele estava me dizendo isso, que ele considera, eu concordo, que o Márcio fez muita obra e não comunicou. Não fez uma boa comunicação e saiu com rejeição, é fato, né? Então eu não quero sair com rejeição, até porque eu sei que eu vou fazer o suficiente para não ter essa rejeição, mas eu entendo que se eu não souber comunicar, as pessoas não vão entender e eu sairei com a rejeição. Mas o objetivo não é nem esse de ter ou não ter rejeição. O objetivo é que a população entenda o que o seu governo está fazendo, o que a administração pública, como está usando o seu dinheiro, porque o dinheiro é dela, né? E possa aí se manifestar, inclusive, concordando, aplaudindo, discordando, criticando, isso tudo faz parte da situação e o governante tem que estar atento a isso. Então a comunicação é isso. Eu entendo que ela tem que ser feita de forma profissional e eficiente para atingir o objetivo maior, que é a população entender as ações do seu governo e até seguir quando é caso, agora na pandemia, por exemplo, cabe à liderança, e o prefeito é o líder maior da cidade, ele conduziu o seu povo nas melhores práticas, nas melhores situações para preservar e melhorar a vida do seu povo. Então nós vamos estar lá para isso. Emílio Vasconcelos, entrevistado de hoje. Ô Emílio, você tem uns 30, 40 mil votos aí já obtidos nas últimas eleições, tendo uns 4 ou 5 candidatos aí, ou 6, você acha que para você facilita? Eu acho que, sinceramente, eu tenho dúvida, né? Mas eu vou até aproveitar e vou voltar lá na pergunta da Carla, né? Que falou sobre os adversários, Carla. Se você pegar a última eleição que cada um disputou, o atual prefeito do Ilho teve 16 mil votos em Sete Lagoas para deputado federal em 2018. O atual deputado Douglas Mello teve 22 mil votos em Sete Lagoas para deputado estadual em 2018. E eu tive 34 mil para prefeito, inclusive enfrentando eles. E teria muito mais do que os 34 na eleição que foi cancelada ano passado. Então, Carla, isso, e o Washington também, isso mostra que eu tenho fortes adversários, mas eu tenho mais, pelo menos nas últimas eleições que cada um disputou, eu tive bastante mais votos do que eles, né? Isso é coisa para agradecer, essa confiança que o povo de Sete Lagoas me deu. Dos políticos ativos, dos atuais pré-candidatos, eu sou o mais votado em Sete Lagoas nas últimas eleições, com qualquer comparação que você fizer. E como eu acrescentei aqui, eu disputei contra eles próprios, com apoio deles aos outros candidatos, e tive mais votos que eles. Então é assim que nós começamos essa largada aí, nessa pré-campanha para a eleição que está chegando. Emílio Vasconcelos, pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas. Aqui o Francisco Reis do Canaã. Um abraço, Francisco. A pandemia está deixando Sete Lagoas com mais falta de dinheiro. Vai ser mais difícil governar? Vai, sem dúvida. É o pior momento. E é assim, Francisco, obrigado pela participação. É até desinteressante. Eu me lembro, na extemporânea ano passado, quando a gente estava próximo de vencer a eleição, e eu falava que era a maior crise, a maior dificuldade, e piorou, né? Porque vem a pandemia, vem a recessão econômica muito forte, mas é exatamente, Francisco, na crise e na dificuldade que as soluções aparecem e nós temos que pensar dessa forma. Já tenho divulgado, e não é de agora, você veja, Francisco, coisas que eu propus aí em 2008, tem documento escrito, tem entrevista gravada, inclusive aqui com você, Washington. Quando eu pregava, por exemplo, Francisco, uma política habitacional que fornecesse uma cesta básica de materiais de construção produzidos em Sete Lagoas. E agora, mais do que nunca, isso é necessário, porque a Prefeitura vai estar comprando produto de Sete Lagoas, do trabalhador sete-lagoano, para manter o emprego de Sete Lagoas, para girar o emprego em Sete Lagoas. Você veja bem, ao invés de eu comprar um material elétrico hidráulico que é produzido lá no Santa Catarina,
Eu vou comprar o cimento, a areia, a brita, a telha, o tijolo que é produzido em Sete Lagoas, o dinheiro vai ficar aqui. Então isso está voltado à recuperação econômica da cidade, Francisco. Vou te dar outro exemplo que eu apresentei como documento na Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, na crise de 2008, que era incluir no cálculo do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que todos os prestadores de serviços de Sete Lagoas pagam, para bater desse cálculo as notas fiscais de produtos comprados em Sete Lagoas. Então você ia estar fomentando, você ia estar dando um desconto, na verdade, do imposto para aqueles prestadores de serviço, consultores que comprassem no comércio de Sete Lagoas. E aí você está mantendo o dinheiro aqui na cidade, você está mantendo o emprego aqui e indiretamente você está criando um novo imposto, porque a economia está girando. Então, Francisco, são coisas que eu já falo há muitos anos e que agora são mais do que necessárias. Essas coisas têm que ser ampliadas, têm que ser melhor pensadas e efetivamente colocadas em prática para a gente vencer essa. Nós temos a pandemia da doença, do Covid, e já estamos tendo uma outra grave, não vou dizer tão grave, porque uma são vidas, mas que é a pandemia da falta de emprego, da falta de renda para as famílias, e o poder público tem que enfrentar isso e dar solução. Jesus Cristiano do Centro, ele diz o seguinte: o centro de Sete Lagoas precisa de uma reforma geral. Toda cidade precisa. Vai ser possível fazer a curto prazo? Não digo curto prazo, Jesus. Eu falo com as pessoas, nós vamos ter um primeiro ano, logicamente, humildemente, se a população me der essa responsabilidade, nós vamos ter um primeiro ano muito difícil. Eu falo que se não consertar a casa, se não acertar e azeitar a prefeitura, nós não vamos conseguir consertar Sete Lagoas, mas eu acredito que Sete Lagoas tem capacidade, tem condições de se reinventar, de se reformar. Nós temos que cuidar de toda a cidade, tem situações de bairros aí de calamidade pública, mas o centro é também um local de convivência de todos, todo mundo que mora nos bairros. O centro, a iluminação... Eu acho que isso é o que me preocupa menos, porque nós temos já montada, né, eu vou dizer que eu recebi até de presente do Márcio Lacerda, que foi prefeito de Belo Horizonte, e está ainda em implantação lá uma parceria público-privada para iluminação pública em todo Belo Horizonte. Ele me deu de presente um modelo de Belo Horizonte que cabe perfeitamente em Sete Lagoas. Isso dá para mexer sem grande investimento. Com a taxa de iluminação pública que vocês pagam, nós pagamos, já está previsto isso. Então, a substituição de toda a iluminação de Sete Lagoas por LED, que é mais moderna, mais eficiente, consome menos energia, então a prefeitura vai pagar menos iluminação pública, e com essa diferença é que nós vamos substituir, e não é substituir a atual iluminação, Washington, é fazer coisa nova. Tanto no turismo, você chega em Sete Lagoas, por exemplo, à noite e para ali no Boqueirão, eu faço isso muito, entrando na Renato Zeredo, e vejo a bela Catedral de Santo Antônio no escuro. Casarão, mesma coisa, museu, mesma coisa. Você pode melhorar muito o Museu do Ferroviário aqui no centro, ao lado aqui. Você precisa fazer iluminação em determinados trechos de avenidas importantes de Sete Lagoas, e você precisa iluminar melhor onde é inseguro, porque isso é ação de segurança. Nós temos situações aí em que você precisa melhorar a iluminação. Então, isso tudo está nesse programa, nessa parceria público-privada, para a gente investir maciçamente, sem o dispêndio do caixa da prefeitura, na melhoria da iluminação de Sete Lagoas, e é uma forma de você começar a melhorar toda a cidade. Esse é o nosso Comunicação Total. Hoje, 10 de junho de 2020, quarta-feira, estou conversando com o pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas, Emílio Vasconcelos. Emílio, o Jesus Cristiano do Centro, você já respondeu, agora, que é a respeito do centro de Sete Lagoas. Só acrescentar ao Jesus, né, Washington? Nós temos aqui ao lado o Parque da Central, vamos dizer assim, um terreno fantástico, que muda a cara de Sete Lagoas. Era meu sonho, se tivesse sido eleito em 2016, no Sesc Centenário da cidade que passou e nada fizeram, inaugurar aquele parque. Nós que fizemos aqui o Parque Náutico do Boa Vista, o Parque Náutico Prefeito Sérgio Emílio hoje,
há 30 anos atrás, inauguramos aquilo em setembro de 90, até hoje é uma área bonita, arrojada. Imagina a vontade que eu tenho de fazer algo ainda melhor aqui no Parque da Central, que divide o centro com Boa Vista. Né? Todo mundo está identificando, é onde está ali o camelódromo, é onde, do lado, aquele grande terreno baldio, infelizmente a verdade é essa, ao lado do terminal urbano de ônibus. Então, isso é um impacto, muda a cara da cidade e eu acho que temos sim condição e temos muita vontade de fazer. Esse é o nosso Comunicação Total. Emílio, eu faço parte do Conselho de Defesa Social de Sete Lagoas, um conselho independente, né? E dele fazem parte os comandantes das polícias, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, diretor do presídio, etc, etc. E lá eu tenho levantado alguns assuntos. Um deles é que Divinópolis, uma cidade com 30 mil habitantes a menos, tem batalhão do Corpo de Bombeiros há mais de 20 anos, entende? E Sete Lagoas, em épocas de queimadas, os bombeiros nossos, aqui tem uma companhia que é independente, tem 60 e poucos homens. Divinópolis tem 298, quase 300 homens. O coronel Almeida, que esteve conosco aqui, depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso também, tempos atrás, junto com o general Mário Lúcio, aí, general, que é o secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, que veio aqui. Foi até eu levantando esses assuntos, depois eu vou falar por causa do nosso presídio, mas voltando ao Corpo de Bombeiros. E esse coronel Almeida foi um dos 10 assessores do general que veio com ele em reuniões que nós tivemos. Eu, na época, até falava com ele que Divinópolis, com 10 mil habitantes a menos, aí o bispo Dom Luiz me corrigiu no bate-papo. Não, lá é 30 mil habitantes a menos, me corrigiu. E praticamente 300 homens de Divinópolis, Sete Lagoas com 60 e poucos homens. E, em determinadas circunstâncias, não conseguindo atender nem 10% das chamadas em relação a queimadas, etc, etc. Significa que políticos de Divinópolis, nesses 20, 30 anos passados, aí trabalharam melhor que os nossos. Foram mais eficientes. Um prefeito brigando por isso, junto com a Câmara Municipal, que depois eu quero falar também sobre a importância da Câmara, brigando por isso, não conseguiria. Imagina 300 homens, né, em vez de 60 e poucos, aqui em Sete Lagoas. Um prefeito não tem que entrar de sola nisso? Ué, um prefeito... Não vai de sola usando claro. A força que tem uma cidade tipo Sete Lagoas. Washington, claro que tem. Eu falei aqui agora há pouco, o prefeito é o maior líder da cidade. Então, a companhia, hoje, ela foi construída pela prefeitura com a ajuda substancial dos empresários da cidade. Eu era o secretário de obras. Na verdade, ela foi praticamente construída aquele quartel lá, pelos empresários da cidade. Hoje está acanhado, mas isso tem 30 anos, Washington. Ela foi construída pelos empresários e a prefeitura equipou o Corpo Bombeiro. Nós compramos caminhão de bombeiro, nós compramos barco, o equipamento, a prefeitura participou ativamente para que a cidade tivesse seu Corpo de Bombeiros naquela época. O que eu estou querendo dizer? A prefeitura ela pode e deve participar, apesar de ser obrigação do Estado. Divinópolis tem menos população que a gente e tem um ICMS próximo da metade do nosso orçamento. Significa que nós temos condição de ter. A minha cabeça funciona, eu acrescento. Por que Divinópolis conseguiu? Porque, na verdade, é obrigação do Estado. O prefeito pode e deve contribuir, mas a responsabilidade maior é de quem nos representa junto ao Estado. Você sabe que te interrompendo, me interrompe também, é claro. Tá. Que tudo sai sob pressão. Exato. No serviço público. E são os homens públicos aí,
do governo do Estado que falam isso. Até quando o general esteve aqui, eu entrevistei esse general Mário, pedi até a Graça Mello me trazer o nome completo do general, com o qual eu tive uma entrevista de 2 horas. É só abrir o Facebook e vai assistir essa entrevista. Mas o próprio general reconhece que, havendo pressão, você vê como é que o dinheiro do governo... Mário Lúcio Araújo, obrigado, Graça Mello. Mário Lúcio Araújo, que é o secretário estadual de Segurança Pública e Justiça de Minas Gerais, Mário Lúcio Araújo. Ele mesmo reconhecendo que havendo pressão, as coisas acontecem. Todo mundo quer um melhor corpo bombeiro, todo mundo quer uma estrutura melhor do estadual na sua cidade. Leva quem faz a melhor pressão, quem é mais eficiente. E Sete Lagoas tem sido ruim nisso. Imagina a gente precisando ver quando surgiu, teve aquele incêndio lá na Água e Lazer, lá em frente ao Corpo de Bombeiros. Eles não puderam atender porque não tinha equipamento. Quer dizer, torrou, queimou me lembro bem. Loja ali na Renato Zerino, quase na esquina deles. Quer dizer, passando de companhia para batalhão, vem equipamentos, vem 300 homens, 300 famílias para Sete Lagoas, entende? Olha a diferença que existe. São mais 300 salários que vão ser gastos aqui. São mais 300 alimentações, são mais... E tudo isso, hoje, nessa saída de crise que a gente tem que pensar, isso tudo é importante. Mas eu estava dizendo, leva quem tem competência, quem tem um deputado atuante, tem um deputado que sabe chegar e falar com a voz da altura da cidade que ele representa, que trabalhe junto ao prefeito. Então, isso tudo é que Sete Lagoas está capengando, é por causa disso. É porque enquanto estão olhando para o próprio umbigo, para a própria vaidade e para o próprio espelho, estão olhando menos para as reais necessidades de Sete Lagoas e nas obrigações que cada um tem que cumprir. Você falou, não é de agora, tem 20 anos, mas de agora já houve o governo Pimentel, o governo Zema, o próprio general falou que leva quem fizer mais e a melhor pressão, e é isso que tem faltado em Sete Lagoas, uma ação coordenada e um desprendimento, aliás, não é nem desprendimento, um cumprir a obrigação de honrar o seu mandato, o voto que lhe foi dado, a responsabilidade que você foi à rua pedir, o povo lhe deu, e conseguir as coisas para a cidade que você representa. É o que está faltando em Sete Lagoas. E não é agora, vou repetir, porque é uma coisa que realmente tem me incomodado, na hora que precisamos trabalhar junto, não é agora, nem na metade do mandato, virar e falar, não, agora não quero mais, eu não dei conta de fazer assim, vou tentar fazer lá. Poxa, Sete Lagoas não está podendo se dar o luxo de viver uma situação dessa, pelo contrário, tem que trabalhar junto. Amanhã, eu sendo prefeito, eu quero trabalhar junto ao deputado, eu quero participar da construção de uma candidatura viável e vitoriosa de deputado federal, porque eu acho que é obrigação e a cidade precisa. Eu tenho conversado com o tenente-coronel Christian, era major, comandante aqui da companhia, foi promovido a tenente-coronel, foi para Belo Horizonte, agora trabalhar no Comando Geral do Corpo de Bombeiros. Ele mesmo fala que precisaram há vários anos desse batalhão em Sete Lagoas, entende? Ele, inclusive, adora Sete Lagoas, ele quer ser até comandante de um possível batalhão aqui. Quer morar aqui, né? É lógico. A cidade agradável dessa. Ele mesmo reconhece isso, da necessidade, quer dizer, não é a favor do governo do Estado de fazer isso, não. Agora precisa que haja uma pressão, você entende? Para que isso aconteça. Que haja eficiência, competência, cumprir a obrigação, olhar para a real necessidade da cidade, desviar um pouco o olhar e a atenção do próprio umbigo, do próprio espelho. Eu não vejo também a Câmara Municipal de Sete Lagoas aqui, pela também experiência que a gente tem, de brigar por isto. Você compreende? Não é papel também dos vereadores entrar nessa história? Gosto, Câmara é tudo, a cidade está vendo briga demais e trabalho de menos.
né? Internamente na Câmara nós temos uma briga declarada lá hoje, aberta, franca, as lideranças das cidades, prefeito, deputado, prefeito, no momento em que precisamos do trabalho de todos. Então, assim, infelizmente, eu vou até além, não é só Sete Lagoas, o Brasil está passando por situação igual, enquanto nós vemos lá fora, né, países em que passaram pela crise, estão passando milhares, dezenas de milhares de mortos, recessão, desemprego, mas o país une-se em nome de uma liderança que também busca a união para vencer o problema. Depois, se for preciso, a gente troca o governo, troca a administração, mas por enquanto é eles que estão lá, então que cumpram sua obrigação. Pare de brigar um pouco dentro da Câmara, dentro da mídia de Sete Lagoas, dentro dos gabinetes, e vão trabalhar e dar solução. Aqui tem o Cláudio de Matos, do bairro da Boa Vista. Um abraço, Cláudio. Abraço, Cláudio. O que Sete Lagoas perdeu quando Márcio Reinaldo deixou de ser deputado federal da cidade? O que a cidade perdeu com isso? Se por uma aventura perder o deputado estadual Douglas Mello, o que Sete Lagoas e região pode perder? Cláudio de Matos, do bairro da Boa Vista. Perfeito, Cláudio. Todos nós sabemos, mas foi um grande deputado, é verdade, a cidade inteira reconheceu isso. Eu fiz umas 30 entrevistas com ele, viu, te interrompendo, eu umas 15, ele em Brasília, eu aqui falando como se estivesse falando com você aqui agora. E numa delas, eu até cobrei dele o seguinte: ô Márcio, Sete Lagoas não tem delegacia da Polícia Federal, entende? É a primeira vez que alguém falou isso comigo e tal, então tá falado. Isso ele falando comigo, porque eu me dava muito bem com ele, entende? Ele como deputado federal, como prefeito, a comunicação dele foi horrível. É verdade. Lamentavelmente foi horrível. E poderia ter sido muito melhor e a rejeição dele ter sido até menor, entende? Mas aí ele falou: Washington, eu vou cobrar aqui do José Eduardo Cardoso, que era o ministro da Justiça na época. Me lembro. Vou cobrar e tal. E depois eu cobrei dele as problemas. Não, já agendou lá, mas o governo federal não tem dinheiro, entende? Que é outro assunto que nossos políticos aí poderiam ter trabalhado para se ter uma delegacia da Polícia Federal. Até quando a gente conversa com pessoas da segurança, os coronéis aí que comandam a segurança pública, eles falam: não, seria um reforço formidável para a segurança pública, Sete Lagoas também. E aí, Emílio? Primeiro, parabéns, obrigado, Cláudio. Muito pertinente essa pergunta, sua colocação. Sete Lagoas perdeu muito, todos nós sabemos disso. Nós tínhamos um grande deputado, reconhecidamente, que foi o Márcio Reinaldo, e depois de 20 anos como deputado, de ter cumprido a sua obrigação, porque ele fez muito para a cidade como deputado, ele deixa o mandato e vem ser candidato a prefeito em Sete Lagoas. Não estou dando desculpa, mas a cidade perdeu, né? Veja bem, 20 anos depois dele exercendo o mandato e cumprindo sua obrigação, ele se sentiu no direito de ele brigava vencer. Por verbas lá para Sete Lagoas. Pois, para todo lado, era um grande provedor de Sete Lagoas. E a cidade perdeu muito, porque perdeu o deputado, a cidade já vinha mal quando ele veio para prefeito, e a cidade sentiu falta de um deputado atuante. Agora a cidade está no pior momento. O único deputado que temos, no seu 5º ano de mandato, depois de 5 anos de mandato, tem que cumprir a obrigação primeiro. A cidade precisa. Nós não podemos nos dar ao luxo de ter a mesma pessoa abrindo mão de ser deputado agora, nesse momento, nessa crise, nessa dificuldade, para ser prefeito, e a cidade fica sem deputado. Nós temos que somar. Nós não podemos fazer conta de subtração. É um prefeito para cá, menos um deputado para lá. Nós temos que ter um prefeito para cá, com um deputado lá, e somar depois, daqui a 2 anos, com um deputado federal, para que a cidade tenha força para trazer a delegacia de polícia, para fazer o batalhão de bombeiro e tudo mais, para dar continuidade a uma Norte-Sul, que eu acabei de falar, parada, um rodoanel,
a peitar Pedro Leopoldo, quem quer que seja, para duplicar a Estrada Velha para Belo Horizonte, a falar, olha, o Hospital Regional de 7 de Agosto tem que ser o primeiro a ser terminado, não é o de Valadares não, porque aqui a doença chega mais próxima, porque estamos cercando Belo Horizonte, vamos dizer assim. Então nós temos que ter voz, e quanto mais voz, nós temos uma voz fora, nós vamos perder ela, nós temos que pegar ela, trabalhar junto com a voz que é o prefeito, acrescentar uma voz que é o deputado federal, chamar os vereadores, os prefeitos da região, que 7 de Agosto também peca nisso, e vamos trabalhar junto, vamos trabalhar em conjunto, vamos chamar as entidades empresariais para ir junto, os sindicatos, os trabalhadores, enfim, nós precisamos de união de forças. Kelly, da ocupação do bairro Cidade de Deus. Um abraço, Kelly. Qual a chance das famílias da invasão conseguirem os lotes? Explica direitinho, porque eu estou fugindo da pandemia, ficando muito tempo em Cachoeira da Prata, e às vezes eu fico um pouquinho por fora aqui dos assuntos de 7 de Agosto. Eu sei que aconteceu invasões aí, uma confusão danada. Explica direitinho para os ouvintes assistentes o que aconteceu, Emílio, o que está acontecendo. Tá ok, da Cleia. Não, Helena Fontes, né? Atualmente está ocorrendo uma ocupação no bairro Cidade de Deus. Gostaria de saber como o senhor poderia ajudar esse povo que precisa tanto de ajuda para ter uma vida digna. Se em sua gestão está incluso um projeto para beneficiar aquela região que atualmente se encontra esquecida pela prefeitura. Helena Fontes, um abraço, Helena, e abraço também para a Kelly. A mesma questão das duas, muito obrigado, parabéns por ter colocado o assunto. Washington, vou dar uma pequena, não é invasão, é uma ocupação. Qual que é a diferença? Invasão é quando você invade um terreno privado de alguém que tem lá, que comprou, que tem a sua propriedade e tal. Ocupação é quando o terreno é público e uma parte do público ocupa aquele terreno. É o que está acontecendo lá de forma organizada, eu estive lá, eu não gosto de invasão, mas a situação leva à ocupação. Eu conversei com as pessoas, eu presenciei, vi as crianças lá, tem inclusive crianças especiais, vi pessoas que têm a sua casa, mas estão lá com os filhos que não têm, a família cresceu, tiveram netos, né? Os filhos tiveram filhos, a família cresceu, não tem onde morar, não cabe, eu conheço as casas, e pessoas que estão ali naquela região e viram uma distribuição, em parte, não estou falando que são todos, no Lagoa Grande 2, por exemplo, 500 casas, onde tem inclusive casas sendo vendidas, porque é um bom negócio. Pessoa que não precisa da casa, conseguiu de alguma maneira, e paga R$ 69,00, me parece, de prestação para a Caixa, e estão vendendo a casa, uma por 40 mil, a outra por 50 mil. Então é um bom negócio. Então a coisa começa assim, mal conduzida desde o princípio. Isso já vem desde a implantação lá do Lagoa Grande 2. Aí vem a crise, as pessoas perdem emprego, são despejadas, e aí estão ocupando terreno com dignidade, com organização. Eu tive lá, procuro contribuir da maneira que posso, legalmente. Inclusive, tem um parecer jurídico nesse sentido que permite com que a prefeitura passe o terreno para eles. Agora tem que ser rápido, antes da lei eleitoral impedir, que é 4 de julho, porque depois não pode ser feito mais doação, não pode ser lançado nenhum programa habitacional. E eu fico muito à vontade para falar com as duas, porque é o que eu falei aqui agora há pouco, é um programa habitacional que eu já defendo desde lá de trás, antes de ocupação qualquer, antes de pandemia, de crise de desemprego, que é a política habitacional do município. Nós temos a Coasa aí, a própria Coasa tem terrenos suficientes, a prefeitura tem terrenos de sobra. Foi mandado para a Câmara projeto aí no final do governo Leone, me parece que no período que o Caramelo esteve lá também, vendendo aí quase 200 hectares de terrenos públicos. Uma parte deles pode ser direcionada e solucionar o problema de moradia em 7 Lagoas. E esse projeto que eu defendo desde 2008, ele vem com a cesta básica de material de construção. Eu falei lá com as pessoas que estão lá nessa ocupação, dormindo de lona preta, deitadas em cima de pedaços de carpete, pedaços de lona na terra. Eu vi isso lá, Washington.
São pessoas dignas. Tem gente lá, inclusive, que é trabalhadora, sai para trabalhar e volta, mas não tem moradia. Eu vi gente que saiu do aluguel e quer construir, porque não dá conta mais de pagar. E muitos deles desempregados, a grande maioria. Então, é uma real necessidade. Não adianta a gente virar as costas, fechar os olhos e falar que isso não existe. Hoje me mandaram uma mensagem, isso é coisa organizada, de esquerda, de fora, de gente que quer tumultuar. Eu fui lá 4 vezes. Não tem nada disso. Então, as pessoas vão lá, conheçam o problema e o poder público está aí para solucionar. O meu programa, falei com eles, não é agora, estou apresentando para ganhar voto. Meu programa está, eu já disse aqui na Santana, várias vezes, há mais tempo, antes de qualquer ocupação, é o fornecimento de terreno público com assistência técnica, isso é muito importante para a construção, com o projeto, com a regularização. Ainda falei com eles, não é dar o terreno nem a cesta básica, dá entre aspas, na verdade, mas nós vamos fazer um contrato para a pessoa ter o documento, vai pagar lá R$10 de prestação no primeiro, enquanto está construindo a casa, depois a gente vai subir a prestação sim, mas para valores abaixo do Minha Casa Minha Vida, para as pessoas terem dignidade de conseguir pagar, ser delas, ter um documento, ter um contrato assinado, então fazer a coisa direito, de forma legal, mas que atenda. Porque as pessoas, aquilo é real, gente. Quem fica conversando aí, que postando em rede social, primeiro vai lá ver. Senta, conversa, entra na barraca. Você tem andado por aí? A cidade toda. Aí eu vou aproveitar, também não falei, essa ocupação está inserida numa região muito importante, num bairro importantíssimo, que é o Cidade de Deus, Santa Felicidade ali ao lado, Ondina Vasconcelos, Valadares Vasconcelos. Aquilo tudo tem que ser cuidado. Também conheço, você falou, estou andado, eu lembrei. Lá hoje, por exemplo, nós temos um problema sério, é uma região grande, Dona Silvia, Bougainville, tudo é um complexo, é a maior cidade da região. Se formos considerados como uma cidade isolada, é porque está depois da linha ali. E não é cidade isolada, é Sete Lagoas. Nós temos um problema sério ali de atendimento de saúde à noite. O SAMU é longe. Entre escolher e ir para um bairro mais próximo ou lá, se tiver a escolha, ele vai para o mais próximo. Acontece em casos assim. Eu já presenciei à noite da mãe estar passando mal e ter que buscar um táxi, um Uber, porque o SAMU não vai buscar. Eu já presenciei, estava lá. Então essas atenções têm que ter. Eu acabei de falar muito da ocupação, mas ao lado dela tem Lagoa Grande. Olha quantos bairros eu já falei. Eles têm que ter atenção. Tem que resolver o mundo de rua de terra que ainda tem lá e principalmente a questão da saúde. Já falo a minha proposta e já falei com eles lá no bairro. No primeiro momento, ou uma garagem do SAMU fixa ou abertura da UBS 24 horas. Ainda falei com eles, no primeiro momento, o que for mais barato, porque nós sabemos que vamos pegar a crise, vamos pegar a dificuldade. Depois nós vamos fazer o que for mais efetivo e depois, se Deus quiser, vamos fazer as duas coisas. Ter estrutura aberta 24 horas e a garagem, o plantão do SAMU lá. Mas primeiro nós temos que resolver dar a primeira solução. E falei com eles, eu sou assim. Qual vai ser? O que for mais barato. Nós vamos ter dificuldade financeira, depois nós vamos acrescentando, vamos agregando valor, vamos melhorando o serviço, mas nós temos que ter essa preocupação. O Geraldo Reis, um abraço, Geraldo. Eu não estou entendendo bem, mas você vai me ajudar a interpretar. Emílio, qual foi o êxito dos ex-deputados como prefeito em Sete Lagoas? Não sei se... O êxito? Eu não estou compreendendo bem a pergunta. Na verdade, Geraldo, é o que eu falei aqui, eu acho que a cidade sempre perdeu. No caso do Márcio Reinaldo, por exemplo, como deputado federal... A cidade ficou sem um grande deputado federal. O próprio Márcio, que veio ser prefeito, sentiu falta de ter um deputado federal o auxiliando. Que essa história de que você tem os amigos lá, tem sim, mas não é a mesma coisa, nunca, jamais. Né? Você acha que o amigo do... Vamos pegar Divinópolis, o Jaimin, que foi deputado lá muitas vezes, que levou o batalhão, foi um bom deputado, Jaime Martins, que levou o batalhão de Corpo Bombeiro para Divinópolis. A hora que chegar o pedido, ele sendo amigo do prefeito aqui, e o pedido de Divinópolis, a cidade dele, qual que ele vai priorizar? Para qual ele vai fazer mais pressão? Então isso é óbvio. Então o próprio Márcio sentiu. Nós tivemos aqui, o CECE me parece que
na metade do segundo mandato, veio ser prefeito a segunda vez. Meu pai veio, depois de 3 mandatos. Né? E também, vou te confessar, sentiu falta do deputado nos 2 primeiros anos. Depois a cidade seguiu e elegeu outros. Mas na época nós tínhamos um deputado federal. Hoje nós só temos um. É 0 federal, 1 estadual. E agora vão fazer conta de subtrair na hora que mais precisa. Então, o êxito... É necessário um estadual e um federal. Claro, no mas mínimo, né? nós já No tivemos mínimo, 2. No mínimo, né? Eu me lembro de Renata Azeredo e Vasconcelos Costa, meu tio-avô, representante de Sete Lagoas como deputados federais. Depois, Renata Azeredo e João Herculino. Olha que maravilha. Eram 2. E eles disputando quem fazia mais para a população ficar mais satisfeita com eles. A verdade era essa. Sete Lagoas, na época, era importante. Não se fazia política em Minas sem ouvir Sete Lagoas. Hoje é como se Sete Lagoas não existisse, infelizmente. Um outro assunto que eu venho falando bastante, Emílio, já devo ter conversado com você mais de uma vez, PROERD, Programa da Polícia Militar. Adoro. Que ajuda na prevenção às drogas. E quem assiste uma formatura Eu já assisti, minha filha filmou. Mas tem muito tempo que não tem uma formatura. E quando eu converso até com coronéis, não vou falar o nome deles aqui, lá no conselho, eu já interpelei coronéis aqui, falei, e o PROERD? Por que o PROERD está... Não, o PROERD não está desativado. Eles tentam falar que não está, mas na prática você vê que está desativado. Então vamos reativar, é bom, é barato, é importante. Não é verdade? Vamos para a Guarda Municipal ajudando, participando. Exatamente. E é um pouco de entendimento entre prefeito e polícia militar também, você compreendeu? Para voltar o PROERD a funcionar. Tem tanto entendimento faltando em Sete Lagoas, né? É uma coisa que tem que... Eu não vejo um vereador, um político brigar por isto. Eles estão brigando entre si, não deveriam, principalmente nesse momento. E o problema das drogas é uma das coisas mais... É um flagelo. É um drama. E ficam perdidos sem saber o que fazer, e está aí o PROERD desativado. Gente, o Washington está frisando uma coisa que é tão importante quanto... Eu fico aqui falando muito de tem que mudar a prática política, prefeito, deputado, essa relação, mas a Câmara é tão importante quanto, né, Washington? Nós precisamos também ter uma Câmara Municipal voltada para a sua obrigação. Também estou falando muito isso aqui hoje porque uma briga tão boa, briga entre aspas, eles estão tirando o ódio da frente e estão ficando com a obrigação. Né? A Câmara é propositora de leis. Entender que o vereador, ele representa o eleitorado que o elegeu, mas então ele tem que entender o eleitorado e não ficar lá criando clientela. A relação do vereador e da Câmara com o prefeito não tem que ser em troco. Me dá tantos cargos ali, um atendimento ali, um fura-fila na saúde, para manter o eleitorado cativo do vereador. Tem que atender o todo, a população, eles que representam. Tem que fiscalizar sim. Ontem tive lá, também recebi o Washington, gente ligada ao Observatório Social, que esse programa fabuloso que tem aí, que só ajuda, só colabora. Eu tenho feito entrevista com eles aqui. Né? Não vejo aquilo como fiscalização. Um abraço, Juarez Fernandino, lá do Observatório Social, José Roberto da Silva, a Rosane, que é a presidente, mas continua. Pois não pode ver o observatório como uma fiscalização. É uma fiscalização, mas toda fiscalização é uma contribuição para quem está lá com boas intenções. As empresas de Sete Lagoas até participarem mais das concorrências. Exato, conversamos isso ontem. Essas coisas têm que crescer porque elas contribuem. Então, o Sete Lagoas está precisando de quê? Você usou a palavra, nós estamos precisando de mais entendimento. E menos briga, menos disputa. Nós estamos na maior crise. Será que nós vamos ficar brigando enquanto as pessoas estão aí adoecendo, estão perdendo emprego, estão ocupando terreno público porque não tem onde morar, estão dormindo em lona? Né? É verdade a situação. E nós vamos enfrentar dias difíceis. Né? Já estamos enfrentando, né? Já estamos, mas virão outros aí também. Agora, se não tiver criatividade, né? Na minha opinião, eu acho que a coisa piora mais ainda. Criatividade, discernimento, não estou gostando muito de usar a palavra, mas desprendimento,
em cima de suas posições e dos seus interesses pessoais e políticos. Nós estamos precisando disso, de demonstrações nesse sentido. A crise está aí, vou repetir, as pessoas estão adoecendo, esse esforço na saúde está custando muito dinheiro público, as pessoas estão perdendo emprego, estão sendo despejadas de suas moradias, estão perdendo a sua dignidade dentro de casa, de às vezes faltar uma alimentação para um filho. Eu vou voltar na situação da ocupação, a falta de um café, de um lanche. Menino, não entende o que é isso não, Washington. A gente entende, mas você no dia a dia explicar isso para uma criança não é muito doído para um pai, para uma mãe, para uma avó, para um avô que tem que viver a situação. Isso está acontecendo e é essa tensão maior que a gente tem que ter agora. Quero mandar um abraço para o Gersi da Ótica Simão, Rua Doutor Pedro Luiz 374 no centro. Um abraço, Gersi. Telefone da Ótica Simão 3771-2020. Você chegando lá falando que ouviu pela Rádio Santana, a divulgação, você já tem um desconto de 20%. E se precisar de um escritório de contabilidade de altíssimo nível, é com Contabilidade Francis Henrique, que fica na Rua Santa Catarina 737, no bairro da Boa Vista, com o telefone 3771-6250. Quero mandar um abraço também para o Tilu Borracheiro, na Rua Benedito Valadares, lá no alto, lá perto do Poço da Serra. Um grande abraço, Tilu, excelente profissional, viu? Se seu pneu enguiçar, tiver problema lá, furar qualquer coisa, é com o Tilu Borracheiro. Um abraço também para o Dalberi D'Angeles e Giovanni Veloso. A Dalberi D'Angeles e Giovanni, eles têm um estúdio de dança de salão espetacular, viu? Grande Dalberi, viu? Gente muito fina. E hoje, Emílio, eu entrevistei o pessoal do AA, que está completando no mundo 85 anos, e em 7 de agosto, 40 e tantos anos. Eles têm 14 grupos aqui em Sete Lagoas. Olha o bem que fazem. E a Rádio Santana, modéstia às favas, é a única emissora que vem apoiando esse grupo para valer aqui na rádio. Quer dizer, a gente faz questão disto. Mas é importante. Porque é nossa obrigação, não fazemos favor nenhum. Entende? Ele sim faz um favor, um grande favor à sociedade. Né? Pessoas que viveram dramas e ajudam os outros a não viver o mesmo drama. O trabalho é fantástico. Esse trabalho social do AA. É impressionante o que eles fazem e o absurdo é a gente não apoiar. Você imagina nesses 85 anos quantas famílias recuperadas, quantas vidas mudadas para melhor. Não é? E não é só a pessoa que recuperou, aquilo envolve a família, envolve os amigos, a vizinhança, a sociedade em geral que essa pessoa vive. Né? O trabalho deles é muito digno de aplauso e de agradecimento. Eu quero aqui dizer que os pré-candidatos a prefeito têm espaço aqui na Rádio Santana, esses nomes que nós citamos principalmente, viu, gente? A Rádio Santana foi a única que entrevistou todos os candidatos na época a prefeito, na eleição extemporânea que não aconteceu, todos os candidatos a prefeito e vice, exceto o pastor Alcides, que não pôde vir, justificou, mas todos. Foi a única emissora que fez essa entrevista e nós fazemos questão de fazer a entrevista. Eu, a partir do mês que vem, provavelmente não poderia mais fazer a entrevista, mas alguém aqui no meu lugar fará essa entrevista naturalmente. Emílio, você me falou que tem um compromisso às 11h30. Fui pego meio de surpresa, eu nós teríamos aqui para conversar horas. Por mim eu fico até a noite. Gosto daqui, gosto de você, gosto dessa participação muito boa dos ouvintes. E chegando mais perguntas. Vamos respondê-las antes de rapidamente. Cláudio de Matos, do Boa Vista. Ele diz assim: um abraço, Cláudio. Tem uma construção ao lado do Colégio Sinhá Andrade, está uma sujeira, muito lixo, porque nunca termina a obra, que seria muito útil para a área de saúde. Abraço para a Munari e Emílio. Obrigado, Cláudio. É verdade, o antigo laboratório ali também, aqui para mim é um mistério,
por que há anos e anos e anos ali é um tapume desmanchando, uma obra abandonada, e por que não se dá um destino, um uso para aquilo. Também, Cláudio, sinceramente, não sei, não cabe a mim responder, mas eu estando lá, essa resposta passa a ser minha e a solução vai acontecer. Paulo Guedes do São João. O que acha da última pesquisa para prefeito, votos brancos e nulos? O que acha? Olha, sinceramente, Paulo, não lembro do peso dos brancos e nulos, mas eu vou aproveitar e dizer. Pessoas, às vezes eu vejo, Washington, vai me permitir até um desabafo, a pessoa enche o peito e fala, eu não voto em ninguém, o meu voto é branco, o meu voto é nulo. Essa pessoa está prestando um grande serviço a ela própria e à sociedade que ela vive. Ela tem que entender, os políticos em geral a desconsideram, porque ela não faz diferença. Ela não vota nem no candidato, nem no adversário do candidato. Ela não define o resultado, ela não participa do jogo, ela não faz parte da regra, e aí não exerce a cidadania, está se omitindo, em vez de estar protestando, muitas vezes, como acha, porque é muito mais cômodo falar, eu não votei, eu não tenho nada com isso. Mas ela vive na sociedade de pessoas que têm tudo a ver com isso. A política faz parte do nosso dia a dia. Os governos existem. Eles é que decidem para o bem e para o mal. Então, o branco e nulo vão me desculpar com todo respeito. É uma missão que transfere a outros o seu direito e a sua responsabilidade. E impediram, em outras vezes, governos melhores, mudanças reais. Tá mal. Vou dar um exemplo claro, Washington. Na última eleição de vereador em Sete Lagoas, foram 34 mil, se não me engano, votos brancos e nulos para vereador. Se eles tivessem votado, eles teriam elegido 17 vereadores diferentes. Se tivessem votado em 17 nomes, a conta está feita. Então, a Câmara poderia ser totalmente diferente. Não estou falando que todos que estão lá não mereçam e tal. Estou fazendo um exercício de matemática. Os brancos e nulos teriam mudado o resultado da eleição de prefeito. Então, é muito cômodo ficar 4 anos xingando, reclamando, mas sem ter assumido a responsabilidade, sem ter votado. Tudo bem, a gente pode errar. A gente erra na escolha, mas é melhor do que omitir. Quero mandar um abraço para a Marília, da banca de jornais ali na Orla da Lagoa Paulina. Mas também gosto muito dela, simpatia. Gente muito fina, viu? E o Tião, taxista, que faz ponto em frente à Marília também. Grande abraço, Tião. E o seu João, da banca ali na Antônio Olinto, perto do Sacolão. Um abraço, seu João, já que estão mandando abraço para a banca, para o André da banca ali na Teófilo Otoni, perto do Hospital Nossa Senhora das Graças. Né? Emílio Vasconcelos, pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas. Rita de Cássia, do Montreal. Emílio, tem como a prefeitura ajudar esses grupos de apoio como AA, GAPO, etc, etc? Claro que tem. Eles são grupos organizados, a legislação permite. Eu falei aqui, Rita, você imagina o tanto que eles já economizaram. Tem vários. Tem vários. Depois você dá a resposta para ele. E eu estou lembrando o seguinte, eu entrevistando aqui os fundadores do Núcleo do Câncer, né? Eu não sei se eu já conversei com você sobre esse assunto, mas Curvelo tem aparelhagens da saúde que Sete Lagoas às vezes não tem. Isso aí não é um absurdo? É um absurdo, mas Curvelo tem, Salvo Souza Cruz, um deputado estadual muito atuante, que sabe honrar os votos que recebeu lá e sabe levar para a cidade que ele representa os benefícios que a população lá merece e que a de Sete Lagoas também merece e não consegue. Então, dei até o nome. É um deputado, veja bem, o Curvelo, ele é adversário político do prefeito Maurílio de Curvelo, estou dando os nomes, que vem fazendo um bom trabalho, mas em momento algum ele prejudicou Curvelo, ele deixou de trabalhar para Curvelo, o deputado Salvo Souza Cruz,
e ele deixou de trabalhar em parceria com o prefeito, que é adversário político deles. Eles agora estão cada um apoiando um candidato diferente. Para deputado, o Maurílio apoiou um candidato contra o Sávio. Eles disputam a eleição, mas eles não prejudicam a cidade. Quando o objetivo é atender Curvelo, eles trabalham juntos e o Sávio, muito atuante, levou para Curvelo a radioterapia, que qualquer conta de prioridade de saúde que você fizesse tinha que estar em Sete Lagoas, mas ele foi mais competente e levou para a cidade, onde ele tem muito mais voto para a população que ele representa. São coisas que estão fazendo falta em Sete Lagoas. Emílio Vasconcelos, tempo que você nos deu. Eu dei não, você que me deu. Para mim é uma satisfação, uma honra e sinto muito ter que sair e não aproveitar todo esse tempo que você está me proporcionando. Mas é porque pelo feriado amanhã, e há uma viagem programada, não minha, mas com a pessoa com que eu vou me reunir e soluções que têm que ser dadas antes dessa viagem. Então, agora eu tenho que ir lá. Você vai me desculpar os ouvintes. Espero voltar aqui muito em breve, né, porque eu gosto, e agradecer a todos vocês que participaram aí com as perguntas, a você, Washington, a equipe muito simpática e competente da Rádio Santana como um todo. Carlos Machado, né, que Machado? tem o Som da Terra, ali às 17 horas. Né? É um prazer estar aqui de volta, espero voltar muito em breve. Muito obrigado, um abraço, gente. Bom, estamos chegando ao final também do nosso programa, viu, Carlos? Nós vamos encerrar agora e você passa umas músicas. Foi candidato PL. Depois O Carlos, muito obrigado. Graça Mello, obrigado. Miguel, muito obrigado. Você mesmo divulga umas 2 ou 3 músicas aí, viu, Carlos? Mas vamos encerrar o programa também. Emílio, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez. Mais uma vez. E sucesso para você. E o espaço está aberto para os outros pré-candidatos a prefeito também. Muito obrigado, Emílio. Obrigado, gente. Obrigado aos que te acompanharam também, ok? E até a próxima, se Deus quiser.